Amém. Graça e paz da parte do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, estamos aqui nessa tarde, né? Uma tarde de bênção, onde o nosso Deus, né? Ele nos está nos proporcionando uma tarde de consagração, de comunhão, né? Com o Senhor, a nossas amadas irmãs em Cristo Jesus. O meu nome é a irmã Alcione, faço parte do Ministério Pentecostal, a Assembleia de Deus. Sou do estado de Pernambuco, mas a minha cidade é de Joaquim Nabuco. E está sendo um prazer, né, trazer a palavra do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Eu irei deixar aqui para nossa meditação, no livro de Efésios, capítulo 6, iniciando do versículo 10 por diante, que diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcia cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Sabemos que a palavra do Senhor, né, ela nos traz nessa tarde, né, uma palavra de encorajamento, né, de revestimento da palavra do Senhor, né, onde nós vimos aqui que o Senhor Jesus, ele fala conosco sobre a sua palavra, né, que os dias que a qual estamos é uns dias maus. E a gente vai ver aqui que a palavra do Senhor, ela nos dá a clareza, né, de a gente ter o conhecimento pleno da vontade do Senhor sobre nossas vidas. E a gente sabe que existem muitas lutas, né, que ela vem para nos afastar da presença do Senhor. Mas o Senhor vai dizer que Jesus, né, ele falou para os seus discípulos que eles tinham que ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, né, nós também iríamos vencer. Então, quando a gente tem a nossa fé firmada no Senhor, que a gente se endireita os nossos passos, a nossa caminhada no Senhor, a gente consegue vencer as lutas. E a gente vai ver aqui que no livro de Efésios, capítulo 6, do 12, né, por diante, a Bíblia vai dizer que a nossa batalha, ela é uma batalha espiritual. E a gente sabe que para enfrentar uma batalha espiritual, a gente temos que estar no altar do Senhor. A gente tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, revestida por Ele, né, em comunhão com o Senhor, para que o Senhor ele venha abrir os nossos olhos,
e nos dá o entendimento para a gente discernir, né, as lutas espirituais. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele ensina, né, sobre as lutas diárias que todas as pessoas têm, passam, né? Então, cada um de nós, a gente sempre vai ter luta, a gente sempre vai ter perseguição, a gente vai sempre vai estar ali afrontada pelas lutas, pelos desafios, né? Mas aí a gente vai ver que as lutas que nós temos diárias, né, nas nossas vidas, elas não são contra as pessoas, mas sim é uma luta espiritual. Então, todas as vezes que o inimigo usar alguém para querer nos confrontar, a nossa luta não é com aquela pessoa, mas é com o reino espiritual, né? É com os ataques espirituais do maligno. E a gente vai ver que para a gente vencer essas lutas espirituais, o apóstolo Paulo, ele exalta, ele ensinava, né, os nossos irmãos ali em Corinto, e hoje a palavra fica para nós no nosso coração, né, que para a gente vencer essas lutas, né, esses levantes, a gente tem que estar revestido da palavra do Senhor. E quando a gente estamos revestidos da palavra do Senhor, né, quando somos revestidos do escudo do Senhor, né, a gente suportamos as lutas, a gente suportamos as aflições, a gente suportamos a perca, né, a gente passamos pela dificuldade, mas sabendo que o Senhor dos Exércitos, ele nos colocará na resistência. Bendito é o nome do Senhor. Porque a palavra vai dizer que a armadura de Deus sobre as nossas vidas, ela é fé, ela é verdade, né? Ela nos traz a força necessária que eu e você precisamos para estar debaixo da direção do Senhor Jesus Cristo. E a palavra também vai nos dizer que quando a gente recebe o escudo do Senhor, a armadura de Deus, a palavra vai dizer que a gente recebe um encorajamento do Senhor. A gente recebe, a gente fica uma pessoa mais confiante no Senhor, né? É verdade. A gente não fica ali com aquele medo de passar por aquela luta, por aquele problema, pelaquela situação. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, quando Ele nos capacita e nos coloca na sua direção, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele nos coloca na firmeza, para que nós possamos manter a nossa vida, né, diante do Senhor, né? Então que o nosso coração, o meu coração, o seu coração, a nossa mente, que possamos estar guardados na proteção do Espírito Santo. Porque quando nós mantemos o nosso coração guardado no Senhor, a palavra vai dizer que a gente ficamos em vigilância com o Senhor. Então, o momento de luta, de perseguição, de afronta que passamos aqui neste mundo, né, que possamos estar vigilantes a cada detalhe, a cada luta, a cada situação, porque a palavra está falando comigo e com você nessa tarde. Eu não sei quantas pessoas mais ou menos vai escutar a voz do Senhor, né? Ou está escutando neste momento. Eu não sei quais são as lutas, quais são as adversidades que você está passando. Eu não sei quais são os tipos de guerra espiritual. Eu não sei qual foram as pessoas que o inimigo usou, levantou, né, para vir querer ao teu encontro, para te abater, para te humilhar, né, para te distanciar da presença do Senhor, para você querer largar, né, a cruz, né, para você não querer mais fazer a obra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que ora com perseverança, ele vence as lutas do dia a dia, bendito é o nosso Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que neste mundo a gente vai passar por diversas situações, né? Tem lutas, tem problema que o Senhor ele vai sim nos livrar, vai nos poupar da gente passar.
mas vai ter um momento de luta que o Senhor vai permitir a gente passar. E quando o Senhor ele permite, não é para o Senhor testar a minha e a tua fé, a minha e a tua confiança no Senhor. Não, mas é para eu e você descobrir se realmente eu e você estamos prontos para passar por essa luta. Como é que está a nossa fé diante do Senhor? Porque Deus ele sabe como está a minha fé e a tua fé. Deus sabe como está a nossa vida diante dele. Mas quando ele nos traz uma prova, uma luta, é para a gente mesmo saber como é que a gente estamos diante do Senhor. Como é que está a nossa fé diante de Deus? Né? Até que ponto eu e você estamos preparados para passar por determinada situação, bendito é o nome do Senhor. Então, a gente vai ver que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, não é, aleluia, contra o sangue, mas é uma luta espiritual. É uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, a gente vai ver, bendito é o nome do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá o dom do discernimento para a gente ter ali o conhecimento da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus, ele sempre está com os seus olhos sobre a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele sabe o nosso caminhar. Mesmo que eu e você não sabemos qual é o caminho que vamos trilhar, mesmo que eu e você não sabemos quais são os passos que a gente vai dar, mas o Senhor Jesus, ele sabe, ele contempla, e a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele nos prepara para que nós possamos receber o fortalecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que cada dia mais possamos dizer, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Jesus, venha me revestir, para que eu venha estar, ó Pai, cada dia mais na firmeza do Senhor, para que as lutas os levante deste mundo, né? Não venha separar do Senhor. E o que eu vejo também aqui, né, na orientação, no ensinamento do apóstolo Paulo, é que quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é uma luta espiritual e a gente vê que é quando o inimigo ele usa as pessoas, né, que muitas vezes está até dentro da nossa parentela, né, são pessoas até próximas mesmo, né, da nossa convivência do dia a dia. E às vezes nem é, né? Porque a gente vai dizer, a gente vai ver que o inimigo ele usa as pessoas que dão lugar para ele. Então a perversidade, né, o desamores, né, infelizmente, da maldade habita no coração, né, de muitas pessoas. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele entristece e até a gente também entristece quando a gente olha e vê, né, pessoas sendo usadas, acarretadas pela voz do diabo, oprimida, né, por ele. E são justamente essas pessoas que o inimigo ele usa para querer nos confundir, né, para querer nos tirar da presença, para querer roubar a nossa paz. Então, irmã, é aí que nós devemos ter a total vigilância, né? E o preparamento espiritual do escudo da proteção do Senhor. E o escudo do Senhor tem que estar na nossa mente, no nosso coração. A minha e a tua mente tem que estar selada, guardada pelo Senhor da maldade. Por que, irmão Senhor? Porque a partir do momento que o inimigo ele se levanta para usar alguém para me confrontar, né? E muitas vezes somos atingidos por pessoas, mas que nós possamos já estar guardados pelo Senhor, para que nós não possamos ter um coração cheio de ódio, de ira e de raiva. Porque é justamente isso, né, que o inimigo ele faz quando ele se levanta para trazer pessoas para vir nos querer roubar a nossa paz e a nossa comunhão com o Senhor. Então, que possamos pedir ao Senhor que Ele venha guardar,
o meu e o teu coração, a nossa mente, para que nós não possamos ficar, né, embriagado com a voz do inimigo. Que a minha e a tua alma possa estar guardada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra nos diz, bendito é o nome do Senhor, que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de Efésios, capítulo 6 e 12 por diante, né? Que a nossa luta por ser contra espiritual, né? São lutas espirituais. A palavra do Senhor vai dizer que as nossas lutas espirituais, ela gera conflitos e problemas. Então, se a gente não tiver a espiritualidade do Senhor, a visão do Senhor, a gente podemos, né, entrar em contenda, em confusão, né? Podemos arrumar aborrecimento com as pessoas. Mas por que, irmão Sione? Porque a sua luta não é contra a pessoa que está te afrontando, mas é contra o diabo. Então, quando a gente vimos que o inimigo está trazendo pessoas para que eles afrontar, nós temos que orar e pedir ao Senhor, né, a direção do Senhor para o Senhor nos ensinar como orar ao Senhor e o Senhor nos preparar, nos dar ali o preparamento espiritual, da gente saber orar e repreender a força do inimigo na vida daquela pessoa, para que o inimigo ele veja que nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que o nosso coração, a nossa mente está guardada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele dá o ensinamento que nós temos que amar primeiro o nosso próximo, né? Nós temos que amar o nosso próximo. Então, quando a pessoa diz que nós temos que amar, nós temos que perdoar, temos que amar os nossos inimigos, sim, né? Temos que amar essas pessoas que são usadas assim pelo diabo, né? Temos que fazer a diferença do Senhor. Então, para que nós não possamos ter uma vida de pecado, uma vida de contaminação, né? Nós temos que pedir ao Senhor para que o Senhor nos coloque na sua infinita misericórdia, né? E que nós possamos estar sempre revestidos pela amargura do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós estamos revestidos pelo Senhor, nós estamos prontos para viver o firmamento da palavra do Senhor, do evangelho do Senhor, de fazer a diferença do Senhor, aleluia, neste mundo, né? Para que a pessoa olhe e diga assim, verdadeiramente, né? Aquele e aquela é servo do Senhor. Verdadeiramente, aquele e aquela serve ao Senhor, tem compromisso com o Senhor, com o seu ministério, com a palavra, né? Bendito é o nome do Senhor, porque até nisso nós temos que ter vigilância para não escandalizar o evangelho, né? E escandalizar o ministério que a gente faz parte. Porque a palavra diz que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele que, porém, vinha o escândalo da casa do Senhor. Então, o revestimento do Senhor na minha vida é justamente para isso, para ter uma vida santa, uma vida preparada pelo Senhor, uma vida em comunhão com o Senhor, para que ninguém olhe para mim, para você e nos aponte e diga que eu e você somos aqueles que não obedecem ao Senhor, mas que possamos estar no compromisso da palavra, para o inimigo vir, se levantar, ele olhar e ver que verdadeiramente nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que somos revestidos pelo Senhor, que temos o escudo, temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, igreja, mas a palavra do Senhor diz que Deus, né, o Senhor Jesus Cristo, ele não prometeu somente a gente estar na bonança, somente estar na alegria, não. Seguir ao Senhor é também sofrer pelo seu evangelho.
né? É ser humilhada, sim. Aleluia. Mas sabendo, você diz que aquele que é humilhado, o Senhor, ele exalta. Bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor, ele é grande sobre as nossas vidas. Então, quando somos revestidos pelo Senhor, temos os nossos lombos cingidos, ungidos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que possamos cada dia mais, né, estarmos preparados pelo Senhor. Que os nossos pés possam estar firmes pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê a firmeza, né, de estar permanecendo no Evangelho, de caminhar para a casa do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, de ter a comunhão na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a gente vai ver que muitos, né, muito felizmente, desistiram da caminhada. Muitos pararam, por quê, irmão Ciano? Porque não estava com seus pés calçados no Evangelho, com o compromisso na palavra do Senhor. O inimigo veio com suas afrontas, o inimigo usou pessoas, né? Passaram por luta, por tribulação, mas porém não perseveraram, não estavam revestidos da graça do Senhor. E essas pessoas desistiram da caminhada, estão aí fazendo a vontade do diabo. Por quê, irmão Senhor? Porque não estava com seus pés calçados na firmeza do Evangelho, na palavra do Senhor. Mas eu creio que eu e você estamos com nossos pés calçados, né, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, firmado pelo Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não dorme, né? Ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da nossa família, ele cuida da nossa parentela, ele cuida de tudo que é nosso. Bendito é o nome do Senhor. Com os nossos olhos materiais, a gente só vê o que está à nossa vista, mas com os olhos espirituais, só quem vê, aleluia, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando obedecemos ao Senhor, ele nos livra e nos dá a comunhão, né? Da gente saber que o Senhor, ele é o Deus que cuida e que zela sobre cada um de nós. Então, a palavra do Senhor nessa noite, para cada uma de nós, se mantenha firme no Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. Que os seus pés seja calçado todos os santos dias no compromisso do Evangelho do Senhor. Que as vossas obras não venham desvanecer. Que você não venha se desanimar. Não venha se entristecer. Mesmo que você venha passar lutas após lutas, mas permaneça na presença do Senhor, crendo e confiando que o Senhor, ele está diante de vós. Ele está te guiando, ele está te sustentando e dizendo: não temas, porque tu estás revestida pelo meu escudo e nada irá acontecer contigo, porque o Senhor, ele zela, o Senhor, ele cuida, o Senhor, ele toma pelas tuas mãos. O Senhor te dá graça, o Senhor te dá reforço, o Senhor, ele te dá unção nova, bendito é o nome do Senhor, porque a pessoa vai dizer que Deus, ele renova nossas forças. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar nesse ensinamento da palavra do Senhor. Possamos pedir ao Senhor para que ele venha nos revestir contra as ciladas do diabo. Bendito é o nome do Senhor. Que possamos dizer: aleluia, Espírito Santo, me capacita, porque sem ti não sou nada. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mesmo que venhamos perder, porque a gente não quer perder nada. Aleluia. Mas se tem uma coisa importante na minha e na tua vida, que possamos lutar todos os santos dias e não perder, é a nossa fé. Porque quem tem fé tem tudo. Bendito é o nome do Senhor. Quem tem fé, quem tem promessa, aleluia, tem o Espírito Santo, aleluia. Quem tem fé não perde nada, igreja.
Bendito é o nome do Senhor. Quem tem fé, aleluia, tem vitória alcançada, tem testemunho. Bendito é o nome do Senhor para contar, para viver, porque o Senhor, Ele é Deus de milagre, Ele age naquilo onde eu e você nem imaginamos que Ele está fazendo, que Ele está agindo. Mas o Senhor está dizendo, eu faço, porque somente Ele tem o poder e a autoridade a fazer. O inimigo não tem autoridade, o inimigo não pode fazer. Aleluia, mas o nosso Deus, ele pode fazer porque ele é fiel na minha e na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, que cada dia mais possamos, né, estar revestidos, para que possamos estar livre do maligno, para que possamos estar, aleluia, com a nossa garantia de que a nossa salvação está, né, guardada no Senhor, que um dia, bendito é o nome do Senhor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai chamar cada um de nós, né? E vai nos dar a recompensa por a gente ter sofrido pelo amor do seu evangelho, da sua palavra. Bendito é o nome do Senhor. E nessa tarde, né, a palavra do Senhor liberada é: não temas, continua na tua boca força. Aleluia. Continua se disponibilizando na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma possa estar guardada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós possamos cada dia mais estar revestida da palavra, do escudo, da fé, da presença e da comunhão do Espírito Santo, para a gente permanecer no Evangelho, testemunhando e dizendo que só o Senhor, Ele é o único Deus que tem um poder para salvar, para libertar, aleluia, para tirar aqueles que estão na prostituição, para tirar aqueles que estão na bebedeira, para tirar aqueles que estão no terreiro de macumba, para tirar aqueles que estão oprimidos, aqueles que vivem, aleluia, no meio da rua jogado, desprezado. Deus, Ele é o Deus que liberta, Ele tira do cativeiro, aleluia, porque Ele é o único libertador, bendito é o nome do Senhor. Deus é aquele que dá vida e vida com abundância. Então, se alguém está passando nesse estágio da sua vida, aleluia, que ainda não aceitou a Jesus, que está sem comunhão com o Senhor, que está oprimido pela opressão do diabo, mas nessa tarde o Espírito Santo te convida e diz assim: vinde a mim, filho que estás cansado e oprimido, aleluia, pelas forças do adversário, porque o Senhor é o Deus que te liberta, é o Deus que te chama nessa tarde e diz assim, aleluia, que somente Ele é o Deus, aleluia, que faz o impossível. Foi o Senhor que te deu fôlego de vida, aleluia. E nessa tarde que você possa também se render e dizer assim: eu quero fazer parte desse povo, aleluia, que já foram transformados, libertados, que já está, aleluia, na seara do Senhor, trabalhando para o Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, você que está, aleluia, afastado do caminho do Senhor, volta enquanto há tempo, porque o tempo está escasso, o Senhor está forte, o Senhor está voltando, e o dia do Senhor vai ser um dia muito de repente, é um dia de surpresa, que ninguém está aguardando, esperando tão momento da comunhão, aleluia, do Senhor com a sua igreja aqui na terra. Bendito é o nome do Senhor. E bom é ter a garantia e a certeza de que um dia você também vai morar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste momento, né, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Bendito é o nome do Senhor, né, que o Senhor cada dia mais venha nos revestir da sua amargura. Possamos estar pronto para servir ao Senhor, né? E também, né, estar pronto pelo Senhor, né, para enfrentarmos essa guerra espiritual, mas na comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
e dizendo: em ti, Senhor, eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece, que me bota de pé. É o Senhor que se responsabiliza por mim, pela minha família, pelo meu esposo, pela minha parentela, porque o Senhor ele cuida de cada um de nós. E para, né, concluir aqui a mensagem, eu quero deixar um pequeno testemunho para servir de exaltação na minha e na tua fé. Para a gente fazer comunhão com o Senhor e saber a força e o poder do Senhor nas nossas vidas. Há uns anos atrás, né, a missionária irmã Luciana, ela sabe, nós temos uma avó, e essa minha avó, ela tem 94 anos, eu acho que ela vai entrar para 95 anos já, mas há uns anos atrás, né, ela veio do estado aí de Mato Grosso, que morava com uma das netas dela, que fosse nossa prima, e a minha avó passou por uma situação de enfermidade muito, né, crítica. Minha avó, ela, praticamente os médicos lá, eles não sabiam que minha avó iria sobreviver. Minha avó não servia ao Senhor, porque minha avó era daquelas avós incrédulas, né, que adorava todo tipo de santo. Mas ali o Senhor marcou encontro com minha avó lá do outro lado, por amor a ela, né? E aí a nossa família, as suas filhas, que todos são, né, evangélicos, servimos ao Senhor. E ali minha avó passou por um momento de enfermidade. E a gente estava em casa e recebemos uma ligação que minha avó estava chegada no hospital, passando mal, e ela, foi um momento que foi entubada, e os médicos pensaram que ela não ia resistir por devido à velhice já, né, da idade. E ali minha prima chorando muito, minha mãe, minhas tias sem condições, e eu atendi o telefone e eu falava bem assim, fala para o médico que as filhas dela tá autorizando entubar ela, seja feita a vontade do Senhor. E ali os médicos entubou, né? E a gente começou aqui, eu disse, vamos orar por ela, a vida dela está na mão do Senhor, ela não serve ao Senhor, mas vamos orar que o Senhor é médico por excelência. E minha avó ficou lá, foi entubada, foi transferida para outro hospital, teve um problema na perna, necrosou a perna dela ficou muito preta, né? Os pezinhos dela, e perdeu uns dedos aí no estado de Mato Grosso. Resumindo, voltou para o Pernambuco um mês depois, né? Trouxeram ela, compraram passagem de avião, trouxeram ela, e o Senhor tinha nos preparado aqui para cuidar da minha avó. E quando chegou aqui, a minha avó, ela chegou tomando a morfina, tomando muito medicamento, minha avó não dormia, minha avó não comia, minha avó pegou infecção generalizada, a pressão da minha avó era muito baixa, né? E eu só vivia levando minha avó direto para o hospital, né? E era uma correria muito grande, minhas irmãs. E vocês que estão ouvindo a live nessa tarde. E ali, né, a gente pensou que minha avó não tinha mais solução. Eu levava para os médicos falavam, né, que ali não podia mais colocar a mão, que não podia fazer mais uma cirurgia, porque eram os dois pés, e a cirurgia seria a ocultação da perna. Mas ali, em determinada tarde, a gente estava em oração na casa da minha tia. E Deus tomava a minha tia e dizia que grande ia ser o reboliço que ele iria fazer. Nós pensou que seria, né, que Deus iria guardar ela pelo estado que ela está. E do nada, né, eu estava na minha casa e a minha prima me ligou e eu vim da minha casa, né, e cheguei na casa da minha tia e peguei minha avó e levei para o hospital. E quando eu cheguei lá, né, a minha avó estava com um curativo nos pés e estava, né, estava encoberto. Mas Deus é tão grande e tão fiel que ela se mexe muito, ela fez com que o curativo saísse do pé e teve um médico que atendeu a minha avó. E quando ele atendeu minha avó, que ele viu que eu comecei contando, deu o histórico dos médicos de saúde dela, tudinho da gravidade. Minha avó teve problema de rins, ainda fez, né, hemodiálise ainda, e pela gravidade não tinha como ela fazer uma cirurgia na perna. Mas ali o médico falou, não ela, mas não ele, mas o Senhor, né? Na boca ali falando que minha avó tinha a possibilidade de fazer uma cirurgia.
E ele deixou minha avó internada. E eu liguei para minha mãe, liguei para minhas tias, e todos eles compraram também, eles deixaram, né, ficar com minha avó, e eu fiquei com a minha avó ali internada no hospital. E depois eu liguei para minha tia para ela vir, modo de ficar com ela para mim em casa para pegar umas coisas, porque a minha avó só queria que eu ficasse. Mas ali também eu não entendia que já era o trabalhar do Senhor, né, nas nossas vidas naquele hospital. E a minha avó, ela foi transferida para o hospital ali no Recife, aqui no Pernambuco. E eu com ela, né? Deixei uma bebezinha, não tinha nenhum ano ainda a minha bebezinha, e eu fui, né? Meu esposo estava em luto, que tinha perdido também o seu pai, a gente estava em luto, só fazia 8 dias que estavam em luto, mas mesmo assim eu fui com a minha avó, né? E quando chegamos lá, minha avó chegou em um estado muito grave de saúde, e o médico falou bem assim para mim: por que trouxeram essa mulher, né, dali de para cá? Lá não tinha médico. Aí eu falei: não, eles transferiram. Aí ele falou bem assim: deixa ela aí, que aqui tem UTI para ela. E minha avó, ela não comia, minha avó, ela estava que ela não estava mais, né, o seu raciocínio em si, devido à infecção que já estava comprometendo ela. Mas ali eu comecei orando, naquele hospital. Eu digo: Jesus, vem cá. No outro dia, a médica veio e falou que ia ser amputação nas duas pernas dela. Primeiro seria uma cirurgia e depois seria outra cirurgia. E ali eu comuniquei a minha família, né, a filha dela, e assinei um termo de responsabilidade. E quando minha avó, né, melhorou mais um pouquinho, aí eu falei para ela que ela ia fazer uma cirurgia, mas minha avó, ela tinha muito medo de perder as duas pernas. E a gente começou orando, e eu cantando louvor com ela lá no hospital e em oração. Mas eu confesso que eu estava muito preocupada, nervosa, a alma angustiada mesmo, aflita, mas eu estava confiando no milagre do Senhor. E eu dizia: Deus, por que eu estou aqui se o Senhor sabe que eu não tenho nem força para enfrentar essa dificuldade? O que vai ser? Mas ali, né, quando foi no domingo à noite, minha mãe ia ser cirurgiada na segunda-feira de manhã, logo cedo. E quando foi no domingo à noite, eu comecei louvando com ela, por volta de umas 8 horas da noite. Comecei louvando com ela, né, cantando o hino, né, da harpa. E a gente começou louvando, e o Senhor tocava no meu coração e dizia assim: faz uma oração. E eu peguei na mão dela, da minha avó, e dizia assim: vamos orar nós duas, para que a cirurgia amanhã seja feita por Deus. E ela falou assim: oi, se for para tirar minhas pernas, não deixe. E eu falei, que eu chamo ela de mamãe: mamãe, infelizmente tem que fazer a amputação, porque a sua perna já está em estado, nos pés já está em estado de decomposição, já estava fedendo a carniça, né? Tá já tudo podre já. E ali eu levei muita reclamação, porque os médicos pensaram que era negligência da gente, mas porém ela já tinha vindo de lá do estado para cá, e a gente só fez tomar de conta dela quando já estava nessa situação. Mas mesmo assim os médicos não quis saber, né? Acho que era a imprudência da gente. E ali eu comecei a orar, e eu disse a ela: vamos orar, vamos botar a nossa fé em ação. E ela ainda meia, né, não estava muito em si, né, porque estava ali ainda debilitada, e eu segurei na mão dela e eu falava assim: Deus, faz a tua obra. O milagre é teu, não é dos médicos. O Senhor sabe o porquê de estarmos aqui. Ela tem fé e confiança no Senhor, e eu tenho. Ela não quer perder as duas pernas, mas o Senhor faça apenas a tua vontade. E o Espírito Santo dizia assim: bota as tuas mãos no lugar da enfermidade. Aonde eu mandar colocar as tuas mãos, tu vai colocar as tuas mãos. E ali eu coloquei as minhas mãos aonde o Espírito Santo tinha me direcionado, e comecei a orar com ela.
Mas eu confesso, irmãs, que eu não dormi. Fiquei preocupada, ansiosa para a cirurgia. E quando a médica chegou, a primeira pessoa no leito da cama que a médica olhou foi justamente a minha avó. E ela, quando olhou, ela disse: essa é a dona Mara que chegou aqui na quinta-feira. Eu disse: sim, eu não acredito. Dona Mara, quando chegou aqui, estava muito debilitada, não estava em si, estava inconsciente. Dona Mara não comia nem nada, e Dona Mara está desse jeito. Eu disse: mas é ela. E eu cá comigo, eu disse: é o Espírito Santo trabalhando, está aqui. E ali, né, ela falou assim: ó, vó, a gente vai levar a senhora para a cirurgia e a gente vai amputar a sua perna. E eu olhei para a doutora, eu disse: doutora, ela não sabe. Ela disse: mas ela vai ter que saber que eu vou ter que fazer a amputação nas duas pernas. Primeiro vai ser uma, e com uma outra semana vai ser outra cirurgia. E ali eu botei para tremer. Minhas carnes começaram a tremer, meu nervo começou querendo me atacar. E eu dizendo: Jesus, e agora como é que vai ser? E a minha avó ficou olhando para ela, querendo chorar. E ela disse assim: olha, dona Maria, diga exatamente. Ela sente dor, onde é que a senhora sente dor? Minha avó disse: olha, eu não sinto dor em canto nenhum, tirando lá no probleminha onde estava a doença. E minha avó falou assim, e ela falou assim: a senhora pode se levantar dessa cama? Minha avó disse: posso. Ela disse: a senhora tem certeza? Que minha avó, quando chegou lá, minha avó, ela não se levantava. Minha avó estava completamente como se estivesse paralisada. E ela disse sim. E minha avó se apoiou, né, nos dois bracinhos dela e se levantou da cama, ficou sentadinha com as perninhas assim, né, para baixo da cama. E ali surpreendeu a doutora. E a doutora disse: eu não sabia, avó. E o dia que ela fez a cirurgia, foi o dia que ela completou 92 anos. E ela disse: eu não sabia, avó, que a senhora tinha tanta firmeza no corpo. Eu pensei que a senhora era uma mulher inválida, a senhora não se movimentava. Minha avó disse: eu fazia tudo, eu não posso fazer nada e nem ando por causa desse problema. E ela disse: aonde é que dói? Aí minha avó disse onde era que doía. Ela disse: deite que eu vou examinar a sua perna. E para a honra e a glória do nosso Deus. Aonde a doutora colocou as suas mãos foi justamente aonde o Espírito Santo tinha direcionado para que eu também tivesse colocado as minhas mãos. Primeiro, nosso Deus colocou as mãos. E aonde ele mandou eu colocar minhas mãos para mim orar pela minha avó, bendito é o nome do Senhor. Ali aconteceu um milagre na vida dela. E ela olhou assim, né, para minha avó, examinou e disse assim: eu não vou mais amputar a sua perna, porque a sua perna ela tem saturação, ela tem putação, o sangue está fluindo para cima, então eu só vou mexer onde está o problema da enfermidade. E ela só tirou dos dedos, somente, né, ficou do tornozelo para cima, só tirou só metadezinha assim, aqui assim dos dedinhos dela, ela só cortou daqui para lá os dedinhos, só perdeu os dedinhos, o restante da perna ficou, né? E ela falou assim: eu não vou cortar mais a perna dela. Eu vou tirar só da onde está o mal da doença, vou fazer uma cirurgia e a próxima semana eu faço da outra perna. Eu disse: tá certo. E ela foi para a cirurgia, eu continuei orando. E depois, quando minha avó chega cirurgiada das duas perninhas dela, né? Não teve amputação da perna, só tirou o probleminha dos dedos, onde estava, né? Perdeu os 5 membros dos dedinhos dela, mas a perna ela não perdeu, igreja. Então, tudo isso é para o nome do nosso Deus ser exaltado. Né? E a doutora ficou muito surpreendida com a reabilitação da minha avó, né? Porque o Espírito Santo, ele trouxe vida. Quando eu cheguei lá com minha avó na quinta-feira, os médicos pensaram que minha avó não ia resistir. Os médicos pensaram que minha avó era uma inválida, que a minha avó, né, não ia voltar mais com vida. E até a gente da família também tememos a essa situação. Mas o Senhor, ele deu vida à minha avó. Né? E minha avó hoje, graças a Deus, né, ela está com vida. A minha avó não sente nada. A minha avó, né, graças a Deus, ficou boa, cicatrizou. Foi um processo lento,
né? Mas o Senhor colocou as mãos, então Deus fez um grande milagre. Minha avó não toma mais a morfina, que ela tomava, chegava a tomar quase 5 a morfina por dia, né? Minha avó não toma mais a morfina, já diminuiu metade do medicamento que ela tomava, né? Então tudo isso para a honra e a glória do nosso Deus. Então nessa tarde que possamos cada dia mais alcançar o milagre do Senhor, né? E dizer que somente o Senhor, ele é o Deus que faz o impossível acontecer, né? E para a honra e a glória do Senhor, a minha avó hoje é membra, né? O pastor Felipe, a minha avó, ela hoje é membro do corpo de Cristo, está em comunhão com o Senhor, deixou de ser devota, né? Que minha avó adorava muito o santo, minha avó, né? Fumava aqueles cachimbos, e hoje a minha avó, ela é liberta pelo sangue do Cordeiro. Então, igreja, é muito bom, né? A gente servir ao Senhor. Então, mesmo diante da tua luta, da tua dificuldade, crê que o Senhor, ele faz o milagre. Não nega, não deixa a tua cruz. Seja revestida pela armadura do Senhor e tenha mais compromisso com o Senhor. E você e todos da tua família viverá ainda mais o milagre da parte do Senhor. Peço às irmãs que oreis por mim, pela minha família, né, pelo meu esposo também, que ele é presbítero da igreja, né? A gente faz parte da igreja pentecostal ali na cidade de Joquinabuco, da Assembleia. O meu pastor é o pastor Josenildo Teiro, o seu vice é o pastor Alessandro. O meu esposo é presbítero, né? É o presbítero Josinaldo, né? Também faz a obra ali, em nome de Jesus, e que os irmãos continuem orando pela nossa vida. E se o Senhor pois permitir, né? Eu irei dar outro testemunho. Esse testemunho também é um testemunho meu, né? De um processo também de enfermidade, também da minha filha, né? Quando era mais novinha, né? Deus também fez um milagre, deu vida a ela também. E eu só tenho que agradecer ao Senhor, né? E tudo isso é firmamento do Senhor nas nossas vidas. Deus abençoe, fique com Deus, a irmã Líbia, todo mundo que faz parte, né, da Unida em Cristo Jesus. Amo cada uma de vocês, né? Estou muito feliz de fazer parte dessa família em Cristo Jesus. E vocês, amados ouvintes da palavra, se reconcilie com o Senhor. Bom é estar na presença do Senhor, aguardando ao Senhor e ter a vida libertada pelo Senhor Jesus Cristo. Para quando o Senhor vir buscar a sua igreja, que não venha ficar nesse mundo de tormento, mas que possa ser um dos contemplados de morar na celestial com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus os abençoe a cada um. Amém, em nome de Jesus.